Atenção, quem viu Beatriz, a filha menorzinha do professor Sandro? Esse é um daqueles vídeos em que eu conto um caso para você de embrulhar o estômago, de tamanha crueldade. Uma criança linda, com um futuro brilhante pela frente, que infelizmente, enquanto estava indo a um simples bebedouro tomar um pouco de água, encontrou em seu caminho um monstro sem pudor algum, um verdadeiro demônio. O caso da Beatriz Angélica, que sumiu e foi morta a facadas durante uma festa escolar, chocou todo mundo no ano de 2015. O culpado dessa tragédia só veio a aparecer recentemente. Mas por que ele fez isso? Como pode alguém ser tão cruel assim com uma criança? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma menina de 7 anos é esfaqueada até a morte dentro de uma escola durante uma festa com mais de 2.000 pessoas e ninguém vê. A Beatriz Angélica Mota era uma garotinha que morava em uma chácara na zona rural, lá em Juazeiro, em Pernambuco. Ela nasceu no dia 11 de fevereiro de 2008. Beatriz era filha da deputada Maria Lúcia Mota e do professor Sandro Milton Mota. Ele dava aula de inglês no Colégio Católico Nossa Senhora Auxiliadora em Petrolina. Ela ainda tinha 2 irmãos, a Samira e o Leandro. Os 2 sendo mais velhos que ela, que tinha apenas 7 anos de idade. O caso. Em 10 de dezembro de 2015, a família foi prestigiar a formatura do 3º ano do ensino médio da irmã de Beatriz. O lugar chegou a ter em torno de 2.500 pessoas. Depois da cerimônia, a Beatriz perguntou para a mãe dela se poderia ir beber água. A mãe, não vendo risco algum, pois eles estavam numa escola e ainda por cima lotada, acabou deixando. A menina foi, mas mal sabia sua mãe que seria a última vez que veria sua filha com vida. O bebedouro ficava embaixo da quadra onde todo o evento estava acontecendo. 30 minutos depois da Beatriz sair, começaram a dar falta da menina, porque ela ainda não tinha voltado. O seu pai até chegou a pedir para a banda que estava se apresentando para que parassem a música e ele pudesse chamar pela menina, então, no microfone. Ela não voltando, eles começaram as buscas. O encontro do corpo e as investigações. O corpo de Beatriz foi encontrado por volta das 10h50 da noite em uma sala desativada. A menina estava brutalmente ferida no tórax, nos membros superiores e inferiores. Pelo laudo feito, a Beatriz tinha sido acertada por uma faca por cerca de 42 vezes, 42 facadas. E a arma do crime foi encontrado perto do corpo dela. Mas as investigações mostraram que o lugar onde o corpo foi encontrado não era o lugar onde a Beatriz havia sido morta. Não tinham rastros que mostravam que o crime tinha acontecido ali. A suspeita de onde Beatriz foi morta era de que teria acontecido em uma sala de balé, que ficava ali perto do bebedouro. E até foi reformada, ela foi reformada alguns dias depois do acontecido. Mas o lugar exato onde aconteceu o assassinato, até hoje, ninguém tem certeza. Criaram também 2 hipóteses sobre o motivo da morte da criança. Uma de que seria uma espécie de vingança contra a família de Beatriz, e a segunda que poderia ser um ritual de magia negra. Se já não bastasse essa tragédia lamentável por si só, a enrolação e a impunidade ao responsável do crime acaba deixando todo mundo ainda mais revoltado. Então a gente vai recapitulando aqui ano a ano sobre os principais acontecimentos do caso. Em fevereiro de 2016, Marceone Ferreira, que era o delegado responsável, disse que até poderia ter outras pessoas envolvidas no caso. E na época, divulgaram um retrato falado do suspeito, vestindo uma camisa verde perto dos bebedouros.
Até descobriram com as investigações que esse homem de verde também teria abordado outra criança no bebedouro antes, que ficou com medo e acabou se afastando. A perícia chegou a falar que, de alguma forma pelo menos, umas 5 pessoas que provavelmente eram funcionários da escola estavam envolvidas. O promotor do Ministério Público achava que o assassinato era por motivos religiosos, para atingir uma escola católica, e que a polícia civil poderia ter cometido falhas nas primeiras horas de investigação do crime. Foram 124 suspeitos que foram apresentados, e um após o outro a polícia científica dizendo: não foi ele, não é esse. As pessoas falam: por que demorou tanto? A gente trabalha com ciência, a gente trabalha com tecnologia, mas é melhor você deixar um criminoso solto do que você prender um inocente. E foi isso que a polícia científica fez desde o princípio. Em setembro do mesmo ano, divulgaram um vídeo do suspeito rodeando a escola e entrando lá 20 minutos antes do sumiço de Beatriz. Aqui ele se abaixa, pega um objeto que, segundo a investigação, seria a faca do crime e a esconde sob a calça e segue em direção à entrada da escola. Em março de 2017 também divulgaram imagens novas, além de uma carta aberta da OAB pedindo então para a polícia, cobrando a polícia sobre a resolução do caso, que andava a passos lentos. Já em setembro de 2017, a mãe de Beatriz foi até Recife pedir para o governador acesso ao inquérito policial, já que ela esperava essa permissão há pelo menos 3 meses. Em julho de 2018, Alisson Henrique Carvalho foi chamado para depor por ter apagado imagens da câmera de segurança da escola. Mas o advogado do colégio disse que o vídeo foi apagado por um erro dos próprios policiais e acabou não dando em nada. Além disso, imagens que mostravam a área externa do colégio teriam sido apagadas acidentalmente pela própria polícia e só foram recuperadas 1 ano depois do crime. Em 2019, o corpo de Beatriz foi transferido do jazigo da família em Juazeiro e enterrado em Petrolina. Em agosto, a mãe da garota, indignada e não por menos, foi de novo até o governador de Pernambuco, mas dessa vez pedindo que tirassem a responsabilidade das autoridades locais e passassem então para o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Em outubro, os pais de Beatriz começaram uma investigação paralela ao caso. E até contaram em uma entrevista para a rádio que encontraram coisas e que descobriram que alguns agentes que eram para ajudar na investigação, na verdade, acabaram atrapalhando. Em dezembro, depois de 4 anos do caso, a Polícia Civil escreveu uma nota falando que reafirmava a seriedade e a dedicação em que estavam fazendo a investigação do caso, que estavam fazendo em segredo e que por isso não poderiam dar informações. Já os pais fizeram um protesto para lembrar do acontecido e pedir por justiça. Em abril de 2020, uma denúncia mostrou que o suspeito da morte de Beatriz estaria então no Piauí. Até maio desse ano, pelo menos 5 delegados já tinham sido responsáveis pelo caso. Em dezembro de 2021, a mãe percorreu 712 quilômetros a pé até Recife, no Palácio das Princesas, em busca de falar com o governador novamente e pedir ajuda no caso. Pelo jeito que os agentes fizeram as investigações, ela achava que tinha algum tipo de corrupção na polícia de Pernambuco. No dia 28 de dezembro de 2021, o perito criminal Diego Costa foi demitido. Ele tinha prestado serviço particular pela escola e o governador Paulo Câmara, que foi quem anunciou a demissão, disse que a federalização do caso era uma boa ideia. Enfim, a gente chegou em 2022 e só em janeiro desse ano fizeram um laudo pericial mostrando que a faca usada no crime de Beatriz tinha o DNA de um rapaz, o DNA de um homem, o nome dele, Marcelo da Silva. Ele confessou o crime, disse que quando a Beatriz viu a faca, começou a gritar e no desespero ele matou ela. Disse que só parou de esfaquear quando a garota não gritava mais. Caralho, 50? 40 e pouco facada? Pra ter a menina parar de gritar? Não é possível, mano. Brincadeira, cara. Porém, para dificultar ainda mais as coisas, pouco tempo depois ele disse que não era o culpado e que se sentiu pressionado pela polícia e que por isso teria confessado, além de deixar claro que estava com medo de morrer na cadeia.
Deve ser por isso, né, que ele falou que não era o culpado, né? O criminoso, que tem 40 anos, está preso por outros crimes desde 2017, né? E um deles é estupro de menor. A polícia chegou até Marcelo da Silva 6 anos após o crime por meio de um exame de DNA. Preso por estupro de vulnerável desde 2017, ele teve um material genético inserido no banco de dados do sistema penitenciário e comparado ao DNA encontrado na faca usada para matar Beatriz. Os resultados só ficaram prontos no início do mês. Então assim, fica difícil acreditar num arrombado desse, né? O senhor também está ciente que eu posso pagar por um crime, igual eu vejo nas televisões, eu posso pagar por um crime que eu não cometi. No dia 11 de fevereiro, eles fizeram uma simulação do crime com 10 testemunhas que estavam no colégio no dia do crime e que viram o suspeito, né? Reconheceram então o Marcelo no meio de outras pessoas. Aquele processo que a polícia faz, né? Coloca ali o suspeito do caso no meio de outros para ver se a testemunha se bate, né? Todas as testemunhas apontam a mesma pessoa, né? Enfim, colocaram ele ali no meio dos outros então, para ver se seria reconhecido pelas testemunhas e uma das testemunhas falou com total certeza de que era ele. A mãe de Beatriz acredita que o DNA não é o suficiente para culpar o Marcelo, né? Mas com tantas testemunhas fica difícil de dizer que não foi. Cara, mas beleza, tinha o DNA do cara na faca, também fica difícil de dizer que não foi ele, né? Porque o criminoso, então, ele pegou uma faca que tinha o DNA de outra pessoa e aí ele usou uma luva, esfaqueou e o DNA da outra pessoa ficou lá. É meio estranho, né? Se for parar pra pensar, né? E aí mais as testemunhas apontando que era ele mesmo, fica bem difícil mesmo não acreditar que tenha sido ele, né? Bom, a mãe da Beatriz também não acreditou nesse depoimento dele, de que ele disse que matou a menina só porque ela começou a gritar, porque teria se assustado com a faca. É visível. Eu tenho vários fragmentos de vídeo das câmeras do colégio que foram apagadas pelo colégio. Ele chega, ele caminha ali próximo ao colégio, como se ele estivesse esperando alguém, como se ele estivesse esperando algum contato, alguma confirmação para entrar. E é tanto que ele recebe uma ligação. E em seguida ele vai no canteiro, pega a faca, bota na perna e parte em direção ao colégio e entra com muita facilidade. A mãe e o pai de Beatriz ainda esperam a justiça acontecer, até os dias de hoje, né? E nós também. Eu acho que essa paz a gente só vai ter quando o assassino de Beatriz, ou os assassinos de Beatriz, forem condenados, receber ali uma pena. Aí, quem sabe se pelo menos a paz a gente tenha para poder continuar, né? Então assim, você acredita que esse homem seja, então, o verdadeiro culpado? E o motivo dele teria simplesmente sido esse, porque a menina começou a gritar? Ou teria algo a mais por trás disso? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Me segue no Instagram, @omarcelomilos, e a gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.